Graças, paz, irmãos e irmãs. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20, versículo 12, dando sequência ao estudo e exposição que temos feito dos 10 mandamentos. Êxodo 20, 12. Diz a bendita palavra do Senhor: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos ler toda a igreja? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos ler apenas a parte inicial desse versículo, que é que diz: honra. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra. Já conhecemos esse mandamento, mas muitas vezes não temos obedecido, não temos compreendido a profundidade, a altura e a largura desse teu ensinamento e ordenança, e te pedimos que tu abras o nosso coração, a nossa mente para compreender. E desde já pedimos que o Senhor nos capacite para viver, para obedecer. Nos enche com o teu Santo Espírito para honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Fala, Senhor, conosco. Peço que tu me enchas com o Espírito Santo para que eu possa pregar a tua palavra com fidelidade. Senhor, me enche com o Espírito Santo agora. Que as palavras proferidas venham sair de tal maneira ungida que possa penetrar em todo o coração e quebrar toda a resistência contra a tua palavra. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, Martinho Lutero, no seu Catecismo Maior, ele diz: aos pais devemos ter apreço acima de todas as coisas, como o maior tesouro da terra. Eu vou repetir. Aos pais, e aí leia-se pai e mãe, devemos ter apreço acima de todas as coisas, como o maior tesouro aqui na terra. Ele ainda diz que devemos ver os nossos pais como representantes de Deus, independentemente de suas falhas, pois são colocados em nossas vidas por sua vontade soberana. Olha aqui a visão desse servo de Deus, que os pais são representantes de Deus, tanto na criação quanto no cuidado com a criação e as suas criaturas. Quando nós honramos os nossos pais, nós honramos a Deus. E é impossível honrar a Deus sem honrar o pai e mãe. Aí você diz: não, eu honro a Deus, mas se você não honra ao seu pai e sua mãe, isso é impossível. Quando nós honramos os nossos pais, nós demonstramos o nosso amor para com o nosso Deus, pois é impossível amar a Deus. Vou repetir: é impossível amar a Deus sem amar o pai e a mãe. Quando nós honramos os nossos pais, nós verdadeiramente adoramos ao Senhor nosso Deus. A adoração ao nosso Deus, a adoração verdadeira, passa pela honra ao pai e à mãe, pois é impossível adorar a Deus sem respeitar o pai e a mãe. Eu vou repetir: é impossível adorar a Deus de forma aceitável pelo próprio Deus sem respeitar
pai e mãe. Em 1 João capítulo 4, versículo 20, diz o texto sagrado: se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nós podemos trocar esse irmão aqui pelo pai e mãe. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu pai ou a sua mãe, é mentiroso, pois aquele que não ama seu pai e a sua mãe, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse texto que nós acabamos de ler, queridos, ele é dividido em duas partes. A primeira parte já está muito clara e nós repetimos duas vezes: honra teu pai e a tua mãe. E o que é que significa a palavra honrar? A palavra hebraica para honrar significa dar peso, respeito e valor. Calvino, queridos, nas Institutas, ele tem uma palavra muito dura para os filhos, para nós que somos filhos, todos aqui são filhos. E como filhos, Calvino tem uma palavra muito dura. Escute as palavras que ele utiliza. São monstros, não seres humanos, os que infligem o poder paterno por desrespeito ou insubordinação. Veja que palavra dura, que palavra pesada. Calvino diz: são monstros, não seres humanos, os que infringem o poder paterno por desrespeito ou insubordinação. Honrar, meus amados irmãos e irmãs, implica em 4 verdades. Primeiro, honrar pai e mãe implica em respeito genuíno. E um respeito genuíno significa um reconhecimento interior da autoridade que Deus deu ao pai. Essa autoridade que os pais têm por determinação e outorga divina. Tratamento digno, com atitudes, sentimentos e palavras. Provérbios capítulo 20, versículo 20, queridos. E eu gostaria que você abrisse a palavra nesse texto, os irmãos vão colocar na projeção, porque eu quero analisar esse versículo aqui com os irmãos de Provérbios 20, 20. Veja o que é que diz: a quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas. Vamos ler todos, pode acompanhar pela projeção, todos juntos. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. O que é que significa esse texto? Vamos analisá-lo? O que é que significa a palavra amaldiçoar? Amaldiçoar pode significar insultar. E existem muitas maneiras que nós, filhos, insultamos os nossos pais. Desonrar, não prestar a devida dignidade que se deve dar a eles, desprezar, considerar como um ser qualquer, como uma criatura qualquer, ou até mesmo falar de maneira agressiva e desrespeitosa contra os pais. Meus amados, amaldiçoar também significa falar de maneira agressiva e desrespeitosa contra os pais. Aos nossos pais, pai e mãe, nós não podemos falar de maneira agressiva e nem desrespeitosa, porque isso significa uma forma de amaldiçoar. O problema é que muitas vezes nós não estamos conscientes do uso da palavra e do sentido da palavra e do significado do mandamento. E isso não se refere apenas a maldições verbais explícitas, mas a qualquer atitude que demonstre desprezo ou desdém pelos pais. E o texto continua:
Olha aí as consequências de quem amaldiçoa o pai ou a mãe. O que é que diz o texto? Apagar-lhe-se-á a lâmpada. O que é que significa isso? Na literatura bíblica, lâmpada simboliza vida, simboliza bênção, direção e prosperidade. Apagar a lâmpada significa perder esses aspectos essenciais que nós acabamos de mencionar. E quais são eles? Vida. A pessoa está sujeita à morte prematura ou a uma existência vazia. Bênção. Haverá uma ruptura com a bênção que acompanham a obediência aos pais. Direção e prosperidade. A pessoa viverá na confusão e nas consequências negativas de suas escolhas rebeldes. Veja aí as consequências de quem amaldiçoa, não trata com dignidade o seu pai ou a sua mãe. Mas o texto continua e diz: nas mais densas trevas. Esse termo é uma figura de linguagem para descrever uma condição de desespero, ruína moral, exclusão espiritual e destruição. Pode também implicar um julgamento divino onde a pessoa se afasta de Deus, que é a verdadeira fonte de luz. O filho ou a filha que não honra seu pai ou a sua mãe comete a maior loucura da sua existência. Segunda verdade, o que é que significa a palavra honrar? Significa gratidão sincera. A honra implica reconhecer os sacrifícios e o cuidado dos pais ao longo da vida. Nós temos uma tendência de esquecer todo o sacrifício, todo o amor, toda a dedicação que os nossos pais, desde o nosso nascimento, até mesmo antes do nascimento, nos consagraram. Há uma tendência de esquecer, e às vezes nós impomos que a eles cabe a essa obrigação, como se amar fosse uma obrigação. É terrível, queridos, quando o filho é ingrato. É terrível quando você é ingrato ao seu pai ou à sua mãe, esquece de todos os benefícios. E eu gostaria de refletir, queridos, em 4 perguntas sobre a ingratidão. Vamos pensar um pouquinho sobre a ingratidão. O que é a ingratidão aos pais? A ingratidão aos pais pode se manifestar de várias formas, incluindo desrespeito, falar ou agir de maneira rude, indiferente ou agressiva. Implica também falta de reconhecimento, ignorar os sacrifícios e esforços feitos pelos pais. Inclui negligência, não cuidar ou não apoiar os pais, especialmente em sua velhice ou momentos de necessidade. Implica em egoísmo, aonde diz respeito a priorizar os próprios desejos em detrimento da necessidade dos nossos pais. Implica também rebeldia, que é resistir à orientação e à autoridade legítima dos pais. Meu irmão, deixa de ser rebelde. Minha irmã, em nome de Jesus, deixe de ser rebelde. Segunda consideração sobre a ingratidão. Por que a ingratidão aos pais é tão grave? E nós já vimos que é. Primeiro, porque é uma afronta a Deus. A ingratidão para com os nossos pais é uma afronta ao próprio Deus. Deus estabeleceu os pais como autoridades na vida dos filhos. Desonrá-los é desobedecer diretamente a Deus. Desonrar os pais é desobedecer diretamente a Deus. Além da ingratidão ser uma afronta a Deus, a ingratidão também revela um coração endurecido.
A gratidão, queridos, é uma virtude que reflete humildade e reconhecimento. A ingratidão demonstra um coração egoísta e insensível. A ingratidão tem o poder e a capacidade de destruir os relacionamentos. A ingratidão enfraquece os laços familiares, causando mágoas, distanciamentos e conflitos, e traz consequências espirituais e sociais. Em Provérbios, frequentemente associa o desprezo pelos pais à destruição e ao juízo divino. E aqui, queridos, eu queria citar um exemplo bíblico de ingratidão. É a relação de Absalão com Davi, em 2 Samuel 15. Davi errou como um pai. E qual pai que não erra? Davi foi omisso com uma determinada situação grave. Ele pensou que o tempo ia curar, que o tempo ia resolver. Então ele não agiu da forma enérgica e imediata que ele deveria agir. Mas isso gerou no coração de Absalão uma mágoa, uma revolta e um ressentimento muito grande. Davi errou como pai. Todos nós erramos. Mas isso não dava o direito a Absalão de se rebelar contra o seu pai, de agir contra o seu pai. De certa maneira, desejar o mal do seu pai, trabalhar pelo mal do seu pai. O pai tinha errado, mas isso não dava esse direito a Absalão. Seu pai pode ter errado com você em determinadas situações, em determinados momentos, mas isso não lhe dá o direito de ser rebelde contra ele, de desejar o mal contra ele, de não tratá-lo com respeito e com dignidade que Deus assim confere aos pais. Não lhe dá esse direito. Sua ingratidão não apenas feriu a família, mas trouxe ruína a Israel e a si mesmo. Quem mais perdeu em toda essa história foi o próprio Absalão, com a morte trágica, horrível e mesmo assim sentida pelo pai Davi. E quais são as consequências da ingratidão? A Bíblia adverte que a ingratidão aos pais pode trazer sérias consequências. Primeira consequência é a desordem e sofrimento pessoal. Algumas pessoas estão com a vida bagunçada, tanto financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, porque não têm honrado pai e mãe. E tem sofrido, tem tido momentos de sofrimento e de pesar muito grande. E a causa está em não honrar pai e mãe. Que o Espírito Santo mostre a você a causa de que você está sofrendo, se essa assim o for, por desonrar o seu pai e sua mãe. Provérbios 20 alerta, e nós já vimos isso com detalhe. A segunda consequência é juízo divino. Deus não tolera o desrespeito aos pais. Leia Deuteronômio 27, 16 depois. Deus não tolera a desonra ao pai e à mãe. A terceira consequência é a ruptura familiar. A ingratidão pode gerar divisões irreparáveis na família. Meus amados, quando há desrespeito para com os pais, há desintegração familiar, há desestrutura familiar. E a quarta verdade, queridos, a ruptura familiar gera essa situação de desgaste entre os membros da família. Terceira verdade, sobre honrar o pai e a mãe. Honrar significa obediência amorosa e consciente. Terceira verdade sobre honrar significa obediência amorosa e consciente.
enquanto o filho estiver sob a autoridade e cuidado direto dos pais, e aí eu vou repetir, enquanto o filho estiver sobre a autoridade e cuidado direto dos pais, ou seja, enquanto o filho estiver debaixo do mesmo teto que pertence ao pai e à mãe, a obediência é a expressão primária de honra. Os irmãos entenderam isso? Está claro isso, prezados jovens, que ainda estão debaixo do teto do pai e da mãe? Não importa a idade que você tenha, mas se você depende e está debaixo do teto deles, a eles primariamente você deve a obediência, o respeito e a honra. A quarta verdade sobre honra, que é o cuidado diligente. Em momentos de necessidade ou na velhice dos pais, cabe aos filhos cuidar e suprir a necessidade dos seus pais. Segunda parte desse mandamento, vejamos o que é que diz Êxodo 20, versículo 12, a parte B. O que é que diz? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu gostaria de juntar essa parte final do versículo 12 de Êxodo com Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Abra a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Veja só o que diz o texto sagrado. Os irmãos podem acompanhar pela projeção, para que todos possam acompanhar. Filhos, leiam por gentileza, a igreja. Versículo 1, o que é que diz? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por quê? Porque isso é justo. A palavra obedecer destaca o dever claro e direto dos filhos para com os pais. Essa obediência, porém, não é cega, mas ela é no Senhor, desde que não contrarie a palavra de Deus. Porque acima dos pais, só a palavra de Deus, só Deus. Ou seja, ela deve estar alinhada aos princípios de Cristo. A autoridade dos pais deve ser exercida de maneira justa e de acordo com a vontade de Deus. Porque o texto sagrado continua e diz: pois isto é justo. A obediência aos pais é uma expressão de justiça, amados, refletindo a ordem moral estabelecida por Deus. Tanto Calvino quanto Lutero fala de ordem social que está incluído nesse mandamento de honrar o pai e a mãe. Isso mostra que tal comportamento não é apenas uma obrigação cultural ou familiar, mas é um princípio universal da lei divina. Versículo 2, o que é que diz o texto? Leamos: honra a teu pai e tua mãe. Note, é o primeiro mandamento com que, irmãos? Com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Aquele que honra pai e mãe tem promessa. E qual é a promessa? Nós vamos ver, queridos. Essa frase indica que o quinto mandamento é especial. É tão especial que a maioria dos comentaristas entende que esse mandamento aqui é um mandamento de transição da primeira tábua para a segunda tábua. Ela une as duas, e essas duas estão intrinsecamente ligadas nesse mandamento de honra, que é um princípio não só utilizado para os pais, mas para todas as autoridades, principalmente a Deus. É um mandamento especial, pois vem acompanhado de uma promessa divina. E aí reforça o vínculo entre a obediência a Deus e as bênçãos na vida terrena, e que reflete na eterna também. Versículo 3, chegamos aí, o que é que diz? Para que, aí vem a promessa. Qual é a promessa? Para quem honra pai e mãe, para que te vá bem, para que te vá bem, ou seja, prosperidade. Você deseja prosperidade? Está aqui, honra seu pai e sua mãe. É um princípio
É o princípio. Você quer ser próspero? Você pode dizer amém? Se deseja ser próspero, ser bem-sucedido, está bem na vida e com a vida que Deus deu, então honre seu pai e sua mãe. E o contrário também é verdadeiro, queridos. Às vezes a gente não sai do canto, peleja e não sai do canto, não dá certo, nada dá certo, ou quase nada dá certo. Por quê? O texto é claro, queridos. Está faltando honrar o pai e a mãe. A frase refere-se a uma vida plena, caracterizada por prosperidade, saúde, paz e harmonia. Esse bem-estar é uma consequência de viver em obediência à ordem divina de honrar os pais. Mas aí vem a segunda promessa, qual é? E sejas de longa vida sobre, primeiro prosperidade, segunda promessa, longevidade. Deseja viver de forma longa, mas com qualidade, porque o importante não é ter mais anos de vida, mas ter vida em cada ano da nossa existência. E é essa promessa, vida com qualidade, um envelhecimento sadio, saudável, e que se pode usufruir da beleza da vida que Deus dá, prosperidade e longevidade. A promessa de longevidade indica que uma vida marcada pela obediência e honra aos pais tende a ser mais longa e com qualidade. A longa vida aqui também pode ser entendida como uma vida com significados, propósito e paz, em vez de simplesmente muitos anos. Prosperidade e longevidade. Amados, a mensagem foi transmitida. Analisa a sua vida agora. Analisa a sua vida. Como você tem se comportado em relação ao seu pai e sua mãe? No trato, no cuidado, nos sentimentos. Como é que você tem tratado? Quando eu me converti, eu comecei a decorar alguns versículos. E os versículos que eu decorei logo assim de cara foram os versículos que falavam sobre amor. Então tinha um versículo que falava sobre amor, eu decorei. E quando me davam a oportunidade de falar, eu transmitia e recitava os versículos que eu tinha decorado. 1 Coríntios 13, decorei todinho. 1 João e assim por diante. E um dia o Espírito Santo, eu tinha saído da igreja, me dirigindo para casa. O Espírito Santo falou no meu coração: você fala tanto do amor, comece amando em casa. E a instrução do Espírito Santo foi clara: diga a seu pai, diga a sua mãe que você os ama. Não é simples isso. Eu digo direto aos meus filhos: eu te amo. E quando eu quero ouvir eles dizer que me ama, eu digo: eu te amo, filhão. Aí eles: eu também, paizão. É uma forma de ouvir essa declaração. Para mim, queridos, isso foi muito difícil dizer ao meu pai e minha mãe que eu os amava. Eu não entendi por quê. Para muitos é simples, hoje para mim é fácil, para os meus filhos também. Mas dizer para o meu pai que eu o amava, dizer para minha mãe que eu a amava. Um dia a mamãe foi fazer uma cirurgia e estava na maca. Ia ser levado para o centro cirúrgico, o Espírito Santo: é agora. E aí eu estremeci. Disse: mãe, eu tenho um negócio para lhe dizer. Ela olhou para mim: diga. Olha, eu quero dizer que eu lhe amo. Aí ela começou a chorar. Eu disse: chore não.
Aí foi que ela chorou. Eu disse: se eu soubesse que a senhora ia chorar, eu não teria dito que eu lhe amo. Mas eu disse. Amém? Eu disse. Ela fez a cirurgia, escapou, ainda está vivinha da Silva. E de vez em quando eu digo: eu te amo. Eu chamo ela de Dona Irene. Dona Irene. Agora o meu pai. Irmãos, demorou um tempo para eu dizer a meu pai que eu amava. Eu disse, mas demorou um tempo. Porque nesse processo, o Espírito Santo começou a tratar no meu coração as mágoas que eu tinha de papai. Eu tinha mágoa do meu pai. E não tinha consciência dessas mágoas. Mas nesse processo, essas consciências foram sendo aclaradas. E aí um dia eu lembrei que mamãe estava lavando os pratos na cozinha. Eu era pivete. E ela estava chorando. E eu cheguei e disse: ô mãe, por que a senhora está chorando? Choro não. E eu insisti: por que a senhora está chorando? E aí ela não disse nada, ela apenas olhou assim de lado, e na parede tinha um balaio. Naquele tempo as pessoas faziam a feira com balaio. E era uma feira que papai tinha feito. E eu me lembro como hoje tinha aquele papelão grosso, cinza, para embrulhar carne, coentro, cebola, aquele molho bem verdinho. E quando eu olhei para aquilo ali, aí eu entendi. Era uma outra mulher que meu pai tinha, e ele tinha algumas, e que morava no mesmo bairro, e ele tinha feito aquela feira não para a nossa casa, mas para outra mulher. Por isso que minha mãe estava chorando. Eu fui me lembrando de outros episódios, vários episódios. É por isso que eu tinha dificuldade de dizer que eu amava. Um dia, uma irmã chamada doutora Isabel, eu era seminarista, me convidou para um culto de oração. Eu disse: eu vou. E quando eu cheguei no culto de oração, quem estava? Papai e mamãe. Veja, eu tive aquela surpresa. E aí o Espírito Santo: é hoje. Eu disse: eita. Começou o culto, oração. Aí eu pedi a palavra: eu posso falar? E a irmã Isabel disse: pode. Pois não, Edson. Aí eu disse: olha, eu quero dizer uma palavra para o meu pai. Primeiro eu agradeci. Primeiro eu disse: agora eu sou crente e quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E quero lhe agradecer por tudo que o Senhor fez por mim. Até as pizzas eu agradeci. E aí eu concluí dizendo: eu quero dizer que eu lhe amo. O velho chorou. Todo mundo que estava lá chorou. Eu não sou de chorar, chorei. E mamãe se levantou de onde estava, foi lá para o meio do salão, se ajoelhou e fez uma oração de libertação. Para que vocês entendam essa oração, na véspera dos meus 15 anos de idade, nós tínhamos um irmão com 2 anos, Helder. Tinha uma piscina que não tinha filtro, 6 metros de comprimento, 4 de largura e 2 de profundidade, na parte mais funda. E a água estava esverdeada. Num domingo pela manhã, assistindo televisão, ele saiu. Com pouco tempo, mamãe perguntou para minha irmã Edna: cadê Helder? Ele está por aí. Aí aonde? Nesse aí aonde sai todo mundo para procurar o menino. Papai manda eu entrar na piscina. Eu digo: ele não está aí não, pai.
Eu não imaginava que ele estivesse ali. Procuramos, nada. Aí de repente eu tirei a camisa, sentei na beira da piscina. No segundo passo já foi tocando nele, tirando, entregando meu pai, e o restado, ele morreu afogado. Mamãe ficou revoltada com Deus. Ela dizia assim: por que Deus não fez nada? Deus não é pai? Por que ele deixou meu filho de 2 anos morrer afogado? Ela ficou muito magoada com Deus e guardou essa mágoa durante muito tempo. E naquele dia que eu disse ao meu pai que eu o amava, ela dobrou o joelho e disse: meu Deus, me perdoe, porque eu fiquei magoada com o Senhor. Eu coloquei a culpa da morte no meu filho no Senhor, e eu sei que o Senhor não teve culpa nenhuma. E aí ela se libertou. Na véspera de eu completar 15 anos, no dia que eu completei 30 anos, em Paulo Afonso, a igreja me fez uma surpresa. Levou minha mãe para a comemoração dos 30 anos. E ela entrou naquela igreja, acompanhada de uma criança com 2 anos de idade, que ela adotou quando ele tinha 5 dias de vida. E ela entrou com aquela criança com 2 anos. Cura, restauração, libertação, bênção, vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós pregamos a palavra. E agora, o que é que você vai fazer? Em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, a equipe de louvor, qual vai ser a sua atitude? O que é que o Espírito Santo falou ao seu coração? Se for necessário, peça perdão a ele, peça perdão a ela, declare o seu amor para com seus pais. Que essa manhã seja uma manhã de libertação, de cura, de renovação, de avivamento. Que esta palavra transforme a sua vida, para que Deus lhe dê prosperidade e longevidade, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, por favor?